Uma mulher, Dona Eliana, moradora da cidade de Castro, na região dos Campos Gerais, ela copiou a Bíblia inteira à mão. Ela transcreveu a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, não só uma, mas 2 vezes. Eliana começou a fazer isso como uma forma de memorizar as escrituras que eram lidas todas as manhãs. Um hábito dessa mulher. O resultado é uma Bíblia transcrita por ela e, mais do que isso, uma atitude que tem também inspirado outras pessoas. Reportagem completa, especial para você, para sua família, é agora. Fé e amor materializados em folhas de papel. A Eliana dedicou quase 9 anos da sua vida para escrever a Bíblia à mão. Ela começou o projeto em 2006 com o intuito de estudar a palavra de Deus e tentar memorizar passagens importantes do Velho e Novo Testamento. Mas tudo mudou depois que terminou o primeiro livro. Comecei em 2006, a primeira Bíblia. Meados de 2011 eu terminei. Essa primeira Bíblia, meu filho mais novo trabalhava com os jovens. E num programa com os jovens, ele me pediu para eu ir levar a Bíblia e dar o testemunho para os jovens. E enquanto eu estava dando testemunho, eu vi a empolgação deles e do meu filho com relação a isso. Para mim, não tinha sido algo tão excepcional assim. E daí eu falei, olha, filho, daí no programa mesmo eu falei, essa Bíblia vai ser tua. Aí foi aquela emoção ali no momento e tal, né, que eu dediquei a ele e falei, só que tem um detalhe, você tem uma irmã. A partir de hoje eu já vou comprar o material e vou começar a escrever uma Bíblia para dar para ela de presente. Em 2020, comprou novos materiais e começou tudo de novo. Cada palavra escrita nesta Bíblia tem o carinho e o amor da Dona Eliana pela filha. Para minha amada filha, que esta Bíblia seja uma fonte constante de sabedoria, consolo e inspiração em sua vida. Que as palavras nela contidas guiem seus passos, fortaleçam sua fé e iluminem seu caminho. Com todo amor, carinho e desprendimento de uma mãe, eu te ofereço esta Bíblia escrita por minhas próprias mãos. Com muito capricho e zelo por cada folha, resolveu usar 3 cores diferentes de canetas. Então eu comprei a caneta dourada para escrever Deus e as palavras de Deus, a caneta na primeira Bíblia vermelha para escrever as palavras de Jesus e o preto para fazer a narrativa. E comecei a escrever, com o propósito de escrever um pouquinho cada dia. Foram 37 usadas em quase 5 anos. Ela tomou cuidado de anotar qual usou em cada passagem da Bíblia. Todas estão sem tinta e guardadas como recordação. Os livros dos grandes profetas ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel, são livros que falam sobre juízo, né? O juízo de Deus para um povo desobediente. Para mim foi mais pesado assim para escrever. Eu levei bastante tempo para escrever ali porque eu não conseguia desenvolver muito, similando tanto juízo. Quando está escrevendo uma história, parece que você entra na história. Eu me desligo completamente. Quando eu estou escrevendo, dificilmente eu ouço barulho externo, por isso que eu elegi meu quarto. As 2 Bíblias eu escrevi no meu quarto, sentada na minha cama, apoiada num travesseiro, escrevia. Tem um livrozinho que eu uso sempre como base, punha as folhas em cima do livro e ali eu escrevia. E aquele momento, aquela hora do dia, era a hora que eu me desligava completamente. O resultado é de quase 3.000 páginas, frente e verso. Um presente que a Lente ganhou da mãe e que, emocionada, descreve como um tesouro que vai guardar para o resto da vida. Não tem nem como falar em palavras, né? Porque é uma emoção muito grande, né? Você ter aqui para sempre. Às vezes a gente tem um cartão, alguma coisa do pai ou da mãe, né? E eu tenho cada palavra escrita, você pensa, são quase 3.000 páginas escritas com a letra da minha mãe. É só gratidão por tudo, sabe? Porque ela me criou sozinha. Tudo
que a gente se formou, meu irmão e eu, fizemos faculdade, casamos, temos a nossa família, pelo exemplo dela, né? Por essa entrega dela totalmente a cuidar da gente e educar a gente como, graças a Deus, como pessoas que fazem a diferença, sabe? Eu sou pobre, não tenho herança financeira para deixar para meus filhos. E essa vida aqui, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, é uma vida tão passageira, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é a eternidade. Eliana era enfermeira, entrava cedo no trabalho, mas a correria nunca a fez parar. Pelo contrário. Acordava às 5 horas da manhã, primeiro fazia a minha escrita, daí estudava a lição da escola sabatina, para depois de tomar meu de jejum e ir para o trabalho. Nunca me atrasei, sempre 7 horas estava lá. Sempre 7 horas, mesmo escrevendo na Bíblia. Mesmo escrevendo a Bíblia. Para a filha, essa dedicação da mãe é admirável. Uma herança, né? É um legado, é uma inspiração, com certeza. E era gostoso de ir dar boa noite para ela, e ela estava com a Bíblia lá e escrevendo, sabendo que aquilo era para mim. Então, é uma herança que só me fortalece a minha fé, e tenho certeza que me ajuda na minha jornada cristã, com certeza, né? A iniciativa da dona Eliana mobilizou a igreja em que ela frequenta. 140 pessoas se voluntariaram para escrever a Bíblia à mão. Cada um ficou responsável por um trecho. A herança da enfermeira aposentada para os filhos incentivou outros fiéis a deixar de presente a palavra de Deus, com a particularidade da letra, da fé e do esforço. Foi nessa igreja que a Rosana ouviu o testemunho da Eliana e resolveu começar a escrever também. De janeiro para cá já são 39 páginas. Sabe que tem muito pela frente, mas o motivo faz valer a pena. Essa é a primeira de 3 Bíblias que eu vou escrever. Eu vou escrever essa para dar para minha filha mais velha quando ela fizer 15 anos. E assim sucessivamente. Depois para do meio e daí para mais nova. O presente de 15 anos vai ser a Bíblia. Vai ser a Bíblia escrita à mão. Ela sabe que a Bíblia que está escrevendo vai além da palavra de fé que está no conteúdo, mas também do esforço e dedicação para deixar para a vida dos filhos uma recordação. Horas de trabalho para transformar a Bíblia em um livro que leva a sua letra. Eu gostei muito quando ela relatou para nós na igreja, durante um culto, que ela havia escrito a Bíblia e havia presenteado os filhos com aquela Bíblia escrita à mão. Então eu achei que é um presente muito original e é algo que vai ficar marcado para eles. Saber que tem ali algo na mão deles, que é a letra do pai, da mãe, da avó. Para Eliana, ver que pelo menos outras 5 pessoas começaram a transcrever a Bíblia manualmente faz valer a pena cada minuto com a caneta nas mãos. É um manual de vida, ali tem tudo. E eu fico pensando quantas pessoas não dão valor a isso. Tem em casa, muitas vezes aberta, num salmo qualquer que nunca nem foi lido às vezes, e não conhecem em profundidade tudo que tem ali. Isso que me emociona. Qual que é esse sentimento? A vontade de fazer o que eu estou fazendo agora. Dizer às pessoas que abram a Bíblia, estudem, leiam, porque o único livro que pode transformar pessoas está aqui. A senhora se dedica a nós desde sempre, nunca deixando a gente se enfraquecer, sempre fortalecendo. Vocês fazem a diferença, vocês podem fazer melhor. E eu te agradeço, porque a senhora é a melhor mãe do mundo. Não teria outra pessoa que não fosse a senhora. Que história, hein? Que reportagem. Me arrisco a dizer que ela te tocou de alguma forma. Se você não se emocionou, acho também que você teve que se segurar um tanto para isso. Dona Eliana, a senhora é uma mulher de muita fé, isso a gente já pode perceber, iluminada por ter essa iniciativa, por presentear também seus filhos, por incentivar que a palavra de Deus chegue cada vez para mais pessoas. Do ponto de vista de experiência, do ponto de vista técnico, anos e anos para se dedicar, para fazer isso, dezenas de canetas utilizadas, um cuidado, um zelo, um capricho.
A palavra Deus é em dourado, as falas de Jesus são em vermelho, a narrativa na cor preta. Olha isso. E mais do que o hábito da leitura diária, a senhora resolveu eternizar e presentear pessoas com isso. E a sementezinha que a senhora plantou, quando começou a fazer a primeira escrita, ela já está frutificando e frutificando bastante. Que esse exemplo ele possa contagiar cada vez mais pessoas. A gente fez questão de trazer essa reportagem, especialmente hoje aqui, sexta-feira, e eu conto até para você. A gente fez a gravação durante essa semana. A produção aqui da Rede Massa SBT foi em busca dessa história, agendou. Nossa equipe foi pessoalmente lá para a cidade de Castro. E a gente quis trazer hoje esse material, porque é uma sexta-feira muito importante, não é um dia qualquer. Ela não é importante porque é feriado. Ela é importante porque ela lembra o sacrifício que Cristo fez por nós. A Bíblia é o maior livro da história da humanidade. Quando eu falo isso, eu não falo meramente sobre número de páginas ou quantidade de palavras. Eu falo isso porque ela tem mais ou menos 40 autores. São mais de 60 livros escritos num período de mais ou menos 1.500 anos e que contam a mesma história por diferentes autores, diferentes pessoas em diferentes épocas. Você vai pegar o Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, já falava dele. Você pega o Apocalipse, que é o último livro, que muitas vezes o pessoal tem medo, tem receio. Não, se você está em Cristo, aquilo ali é uma vitória. Você tem uma Bíblia na sua casa, eu sei disso. É o livro mais publicado, mais vendido, mais perseguido do mundo. E se é perseguido, ninguém perseguiria à toa, né? É porque ali tem a palavra da verdade que muda a sua vida. Parabéns para a dona Eliana. Deus abençoe sempre. E aproveita o dia de hoje para refletir. Essa reportagem vai ficar disponível lá no nosso YouTube. Você pode rever, você pode encaminhar para outras pessoas aí por meio das redes sociais, do seu WhatsApp. Mas aproveita para lembrar o que a data de hoje realmente significa. Isso é o mais importante. E quando você perceber o tamanho do amor de Deus, vai ver que as outras coisas elas são secundárias, terciárias. Ah, Murilo vai falar de Deus. Boa. Boa. Que é o que muda, é o que transforma. É o que eu faço questão de compartilhar com você. Quando eu morrer, não falo mais. Mas enquanto estiver aqui, vou continuar falando.